Mais um Apenas no Ar. E aí, gente? As coisas estão sob controle, como sempre. Como é que vocês estão? Antes de mais nada, eu vou dar os avisos paroquiais aqui, né? Os de sempre. Segue o Apenas lá no Instagram, apenas comentando pode. Porque você vai ver os episódios. Sempre que sair, eu vou soltar lá alguns cortes e coisas do tipo. Então você vai ficar por dentro de tudo. E aí também, já falando da Aurelo, se você quiser apoiar o nosso podcast com algum valor simbólico, dando alguma sugestão, pedindo algum episódio exclusivo, né? Você pode apoiar lá na Aurelo, que é orelo.cc/apenas comentando pode. E aí você pode apoiar o meu projeto e, quem sabe, né, receber vários conteúdos exclusivos e fazer com que eu ganhe dinheiro com isso, brincadeira. Mas também porque, para você que não sabe, a Aurelo é a única plataforma, e é uma plataforma brasileira, que paga pelas reproduções de episódio aqui de podcast, né? Diferente das outras plataformas que, infelizmente, não fazem isso, tá? Então, não perde tempo, vai lá, orelo.cc/apenas comentando pode e apoie o episódio, o meu projeto. E aí, assim, você vai estar dentro de um grupo seleto de pessoas maravilhosas e vai receber conteúdo exclusivo, sim. E aí, ali, a gente pode abrir um pouco mais o verbo, né? Falar realmente o que eu penso sobre as coisas, sem medo de ser cancelado, tá bom? Baixarias e tudo mais. Então vamos ao episódio de hoje. Nós estamos no segundo episódio, para você que tá caindo agora, tá se situando nesse momento. Meu nome é Howler, prazer. No último episódio a gente falou sobre o porquê do dia 28 de junho, para celebrar o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAPN+. E hoje, o que eu vou fazer hoje para vocês? Eu vou falar um pouco da minha história. Talvez no ano passado eu fiz um episódio sobre isso, né? Eu trouxe o Lúcio Flávio para conversar e a gente falou um pouco sobre as nossas histórias e tal, de descoberta como pessoas gays. E hoje eu vou falar um pouquinho mais da minha história aprofundada. Então, nos últimos tempos, desde que eu fiz esse episódio, para você que não viu, né, que não assistiu e que não ouviu, vou deixar linkado em algum lugar aqui, mas desde que eu fiz aquele episódio, eu tenho tido muita vontade de falar um pouco mais sobre a minha história, enfim. E aí, porque o que acontece? Eu sou uma pessoa gay que cresci dentro de um ambiente religioso. E eu escondi o máximo que eu consegui de todo mundo que eu era gay. Na realidade, eu acho que eu não escondi totalmente, porque o meu jeito de ser e me comportar me entregava um pouco, né? Em alguns momentos, como você pode imaginar, para você que me conhece, prazer. Mas, como as pessoas dos anos 90 e 2000 não tinham tanto aquele tato, né, para entrar numa conversa sobre sexualidade, existia, e ainda mais dentro da igreja, é um tabu, né, a coisa passava despercebida ou num lugar intocado que não podia ser mencionado para não atrair a coisa. O que era a coisa? Uma pessoa viada. Então, não podíamos tocar nesse assunto. E eu não sei se tem uma idade certa para a gente... em que a gente se entende, né, como uma pessoa LGBT, e talvez especialistas podem, sei lá, determinar isso melhor, mas no meu caso, e eu sempre falo isso, que eu me percebi gay lá pelos meus 12 anos de idade. E é sério, gente, eu sempre falo essa idade, eu não sei porquê, não sei qual que era, mas nessa fase ali dos meus 12 anos, meus pais estavam se separando, então assim, eu não sei se juntou esse marco da separação, e aí eu fui me entendendo ali, né, se foi alguma coisa, e aí no divórcio dos meus pais, a gente, né, os filhos se separavam também, então a gente, metade ficou com meu pai, a outra parte ficou com a minha mãe, e aí meio que foi nessa fase que eu comecei a ver o meu corpo de uma forma mais, sei lá, sexualizada, né, do tipo, então eu consigo sentir prazer se eu me tocar desse jeito. Até então a gente, né, não tem essa maldade, assim, né? A gente não pensa numa forma mais sexualizada da gente, porque a gente é criança ali, então a gente não consegue ter essa visualização. E aí foi mais ou menos ali naquele caminho. E eu tô falando, gente, da minha história, tá? Então se você... mas não é nessa idade... É um problema seu, né? É a sua história. Uma coisa é o seu problema e outra coisa é o meu, né? E aí foi a partir dali que eu entendi que os caminhos que me levavam a sentir, sei lá, prazer, tesão e tal, era diferente dos meus colegas da minha idade, né? Dos meninos da minha idade. Eu não tinha vontade de ver, por exemplo, revista pornô com mulher.
Sim, amigo, revista pornô, revista offline, né? Porque eu sou vintage. E eu também não tinha coragem de falar isso em voz alta, né? Porque o que, que eu aprendi a fazer depois disso? Porque eu não tinha coragem de falar que não, gente, eu não gosto de ver. Eu não gosto de mulheres. Aí o que, que eu aprendi a fazer? Mentir. Esconder o que eu sentia e camuflar o meu desejo. E aí eu encenava um personagem, né? Praticamente eu aprendi a, a fazer isso para poder ser aceito pelas pessoas, né? Para que as pessoas não me descobrissem como gay. E aí hoje eu sei que isso sempre foi um mecanismo de defesa. Hoje eu tenho essa percepção muito por conta da terapia, muito assim, talvez assim, 85%, 90% por conta da terapia, que foi onde eu coloquei os monstros todos pra fora e comecei a entender isso. Então, foi um mecanismo de defesa, principalmente por conta de querer a aprovação das pessoas no ambiente religioso, onde eu sabia que aquilo não ia ser bem visto de maneira nenhuma. E eu quero relembrar vocês que eu cresci dentro desse ambiente. Eu basicamente nasci na igreja. Então, criar um personagem pra mim foi a forma que eu entendi que seria segura para que eu não sofresse de certa forma por não ser como os meus pais sonharam de certa maneira, né? Tipo assim, meus pais tiveram um filho homem e eles não esperam, né? Os pais não, sei lá, enfim, é muito difícil falar que os pais não esperam que o filho seja gay. Mas nós estamos falando de uma época e de um ambiente religioso em que isso não era nem cogitado, né? Não se falava, era um tabu. Obviamente que nem tudo nessa fase foi apenas encenação, né? Porque uma vez eu falei disso e algumas pessoas entenderam e até comentaram que eu fingia o tempo todo. No episódio que eu falo, né, no ano passado, que eu e o Lúcio a gente comenta e tudo, eu falo sobre isso, que eu acabei, em muitos momentos, sendo um personagem e tal. Eu vi comentários horríveis, assim, e pessoas falando que eu encenava, então você mentia, então você fingia, e nem tudo foi encenação, gente, sabe? O que eu sentia, principalmente, né, na minha forma de expressar a minha fé na comunidade, era verdade, sabe? Eu sempre fui uma pessoa muito espiritualizada. E pra fazer uma brincadeira, né? Quem me conhece sabe. Eu sempre fui uma pessoa muito espiritualizada. Eu sempre busquei muito ter uma conexão com Deus, com a minha espiritualidade de uma maneira geral. Então essa parte eu nunca fingi. Eu sempre tive muita vontade de me conectar com a espiritualidade e tudo mais. Mas eu não tô aqui para me justificar também pelas coisas que eu fiz e falei, porque isso só cabe a mim, né? Eu não tenho nenhuma obrigação com essas pessoas. Para essas pessoas, eu fingia quando eu cantava, quando eu lia um livro, quando eu dava alguma opinião sobre algum assunto de espiritualidade. E não é isso que eu estava querendo dizer quando eu encenava, né? Eu encenava no ponto de me comportar como uma pessoa hétero que eu nunca fui. O restante das coisas eu sentia com o coração mesmo e acreditava em tudo que eu falava no sentido da minha espiritualidade saudável. Mas como eu disse, não vou convencer vocês de que isso é verdade ou é mentira, porque não é meu trabalho, né? Enfim, logo que eu entendi, então, que eu não gostava de meninas da forma como meus colegas gostavam, eu percebi que algo não estava certo. E ali começou a minha saga de lutar contra quem eu era e fazer o que fosse necessário para não ser gay. Porque a religião dizia que era pecado. E eu ia arder no fogo do inferno, que Deus abominava pessoas homossexuais e toda uma lista de coisas que você pode imaginar que eu escutava na igreja. Que eu escutava na igreja quando alguém falava sobre esse assunto, não porque eu me assumi na igreja. Eu mesmo acreditei nisso tudo e não aceitava que eu era assim, porque por isso era tão difícil romper com a ideia, né? Era tão difícil romper, porque eu já estava num ambiente, e eu cresci tanto nesse ambiente, a cadeira tá gritando aqui, e eu cresci tanto nesse ambiente, que eu mesmo já acreditava naquilo, tudo que era falado, eu mesmo às vezes concordava, e ao mesmo tempo eu continuava consumindo conteúdo de forma sigilosa, mesmo sabendo que no final daquele êxtase, daquele prazer, eu ia me sentir péssimo por fazer aquilo, porque na minha cabeça, naquela época, não era o certo, segundo o que eu ouvia no meu dia a dia. E aí você deve se perguntar, mas não tinha como falar com alguém sobre isso na sua casa? Não tinha como conversar com alguém em algum lugar? Pessoal, eu sou o terceiro de 5 filhos,
sendo que desses 5 filhos, 4 de nós somos homens e a minha irmã era muito pequena na época. Todos nós nascidos e criados numa igreja evangélica dessas bem tradicionais. Meu pai é um homem muito sério e naquela época extremamente religioso e severo. E minha mãe era basicamente a sombra do meu pai. Mulher muito submissa, que não questionava nada. Porque aprendeu-se que, né, a mulher era submissa e o homem era o cabeça, ele que mandava e desmandava e pronto, acabou. Como você acha, você que tá me ouvindo, você que tá me vendo, como você acha que eu ia conseguir falar pra eles? E aí, gente, beleza? Joia. Eu tenho notado umas coisas em mim, eu acho que eu sou viado. Concorda que não ia ser legal, em plenos anos 2000, eu virar e puxar um assuntinho gostoso desse com a minha família? Então eu deixei pra lá essa coisa de ser viado, segui com a minha vida como era possível, tentando evitar acessar os conteúdos sexuais que deturpassem a moral e os bons costumes e sempre me sentindo em dívida, a pior pessoa do mundo, quando eu caía em pecado, né? Quando eu caía em desordem, pedindo perdão a Deus e pedindo para que Ele me ajudasse a sair dessa, como se fosse possível sair de quem eu era. Enfim, e de lá para cá eu consigo listar inúmeras situações, e eu esqueço algumas, depois elas voltam, e assim, inúmeras situações em que eu fui colocado à prova no sentido da minha sexualidade, tive que fugir, né, daquilo, fingir uma normalidade, rir em tom de brincadeira, para as pessoas não me descobrirem. E aí eu vou trazer uma listinha aqui, ó. Os meninos de todas as igrejas que eu já passei, que eu achava lindos, que eu sentia uma atração por eles, eu tive que fugir, fingir que não estava acontecendo nada. Os meninos nas escolas que eu frequentei, também vários. Gente, tinha um menino, quando eu era da 7ª série, que ele era simplesmente um deus grego na escola, sabe? Tipo assim, ele era muito gostoso, assim, sabe? Sabe? Daqueles assim. As meninas ficavam malucas e as gays também, obviamente. E eu tinha que fingir que não tava acontecendo nada. Quando ele passava sem camisa perto da gente, olhar pro chão, né, e fingir uma normalidade que não existia. As minhas tentativas frustradas, porém nem tanto, de namorar meninas, eu fiquei com meninas, né, às vezes você pensa, sempre foi viado, nunca beijou numa boca de menina. Tentei namorar meninas, namorei por muitos anos, inclusive, sempre assim, tentando me curar da homossexualidade, tentando fugir de quem eu era, pensando que se eu namorasse meninas, eu em algum momento ia gostar de meninas mais do que eu gostava de meninos, e aquilo ia acabar, aquilo de ser gay. E aquilo ia acabar em algum momento, eu ia superar aquilo, porque Deus ia me ajudar a transpor essa barreira, porque eu acreditava nessa transformação, e, enfim, frustradas. Todas as tentativas frustradas. O fato de eu usar e aí isso aqui eu acho que eu nunca me expus de tão fortemente, o fato de eu usar a minha fake fimose, pra quem não sabe, né, fimose eu não vou falar não, tá, gente? Você dá um Google aí. Para não transar com as meninas e nem deixar que as meninas pegassem no meu instrumento, né? E teve também o dia que um menino, na época, quando eu era bem adolescente, na época da igreja, teve um menino lá que me mostrou o instrumento dele, pediu para que eu mostrasse o meu para ele, eu mostrei. E foi a primeira vez que eu tive contato com um instrumento diferente do meu, né? Que até então eu não tinha visto do meu pai, eu não tinha visto dos meus irmãos. E aí primeira vez que eu vi ao vivo e a cores ali, eu só não botei a mão, porque aí eu já achava demais também, naquela época, eu era um adolescente, pelo amor de Deus. Então eu teve essa situação e eu acho que foi uma das primeiras vezes que eu, tipo assim, cara, que loucura. Eu acho que é bem por aqui mesmo. E sempre que alguém me zoava, outra situação, né? Sempre que alguém me zoava de viadinho ou coisas do tipo, por eu não gostar de jogar futebol e nenhum esporte que na minha cabeça fosse um esporte masculino, né? Não que futebol fosse um esporte masculino, não tem nada a ver, mas na minha cabeça era. Então qualquer esporte que os meninos quisessem brincar, tipo futebol, embaixadinha,
Qualquer esporte ligado a futebol, gente, eu não ia, eu evitava, e eu sempre era o viadinho, e sempre fui, né? Assim, eu sempre era, eu sempre fui, sempre serei. Eu evitava, então eu sempre era, né, taxado ali, os meus irmãos sempre tentavam me defender de alguma maneira, tipo assim, não fala assim dele, não fala assim, e eu era, sei lá, gente, eu era uma camponesa indefesa ali, né? Quando eu brincava escondido, essa que é muito legal, quando eu brincava escondido com camisa na cabeça, bem uma drag queen praticamente, pra fingir que era meu cabelo. E se alguém chegava, se eu ouvia alguém chegando, eu logo tirava a camisa da cabeça, porque eu pensava, se alguém me pega, se meu pai me pega de camisa na cabeça, viado, eu não vou falar não, eu vou sofrer retaliações, né? Vou ficar de castigo, vou apanhar, porque, enfim, anos 2000, né, gente? Quem viveu anos 2000 sabe. Pra quem não sabe, eu sou o cantor nas horas vagas, então eu sempre cantei, desde sempre. Minha mãe é cantora, então cantar pra mim, música, é uma coisa muito natural, assim como respirar e fazer crossfit. Então eu sempre cantei, e a minha voz, hoje, um pouco mais rouca, né? Um pouco mais de parecendo com Regina Roca, ou aquela senhora lá dos Cítricos, né? Aquela senhora dos Cítricos. A minha voz, quando eu era criança, era bem aguda, e a aguda que eu tô falando era uma voz um pouco mais feminina, né? Então a minha voz era bem aguda, tipo uma Mariah Carey da vida, uma Christina Aguilera. E eu tinha vergonha disso. Porque na minha cabeça eu pensava que as pessoas iam achar que eu era gay. Olha só. Como é que é louco. Eu tinha uma voz muito aguda, então eu pensava assim, as pessoas vão achar que eu sou gay, porque eu tenho uma voz muito feminina. E eu realmente consegui alcançar as notas agudas com muita facilidade. E hoje a minha voz ainda é um pouco mais aguda do que o normal. Já, obviamente, como a gente amadurece e cresce a nossa voz. Como vocês podem perceber, um pigarro maravilhoso. A nossa voz, ela cresce também, né? Ela se desenvolve também. Então, hoje a minha voz, apesar de não ser tão aguda quando eu era criança, ela ainda é um pouco aguda, mas eu não tenho mais problema com isso. Mas eu tinha vergonha. As pessoas às vezes riam da minha voz ser um pouco mais aguda, de eu ter uns trejeitos, né, um pouco mais feminilizados. Enfim, gente, eu era viadinho mesmo. E eu posso falar assim porque é o meu local de fala. Rodas de menino na escola. Meu pavor. Assim, era um pavor gigante, porque eu sabia que ia ter uma foto de mulher pelada. Eu sabia. E sempre tinha. E aí eu ia ter que fazer algum comentário do tipo, nossa, que gostosa. Mas eu não achava, né? Eu só tinha que fingir ali e sair andando, né? Rodas de menino na igreja. Pior ainda. Outro pavor que eu tinha, porque ali a gente falava sobre dificuldade. Não tinha foto da mulher pelada? Não tinha. Mas ali a gente falava sobre dificuldades com pornografia, né? A gente se juntava ali numa roda de conversa para falar sobre dificuldades com pornografia. Os meninos falando, não, porque outro dia eu vi uma foto de uma mulher, um vídeo, não sei o quê. E aí a minha dificuldade com pornografia era outra. Era com homens, né? Então, como é que eu ia fazer? Né? Assim como eu falei, como é que eu ia fazer com os meus pais, assim como é que eu ia fazer com a galera? Como é que eu ia chegar numa roda de meninos numa igreja e falar, então, galera, a minha dificuldade é porque eu tô vendo o Thor, entendeu? O ator lá do Thor, e eu tô descascando com ele. Não ia rolar, né? Não ia rolar. E eu tô falando muito abertamente assim, gente, porque eu sou assim, né? Tipo assim, é o meu jeito de ser, eu sou um pouco mais, tipo, de falar desse jeito. Eu às vezes evito um pouco de ser mais assim e tal, mas eu acho que a gente tem que ser o que a gente é e foda-se, né? Quando uma menina ficava interessada por mim, e eu não sabia muito o que fazer, às vezes até ficava com a menina, mas não ia pra frente, porque eu sabia que na hora do vamos ver, eu não ia vamos ver nada, eu não ia querer ver nada, então não conseguia. E uns anos mais pra frente, assim, aí já, né, entrando na juventude, quando um cara me olhava, ficava me encarando, me olhando, né, eu não sabia o que fazer também, eu ficava todo me tremendo, porque eu sabia que se eu desse mole, se rolasse alguma coisa, eu ia ficar me sentindo a pior pessoa do mundo por conta de ter crescido num ambiente religioso, a minha relação com Deus. Então eu fugia ali dos machos, mas um spoiler pra vocês, isso mudou muito com o tempo. E aí então deu pra perceber, eu não sei se você percebeu, mas assim, deu pra entender que não era uma situação muito fácil, né?
Mas aqui a gente vai dar um saltinho uns anos pra frente. E aí teve uma época que eu achava que eu era bissexual. Porque eu já tinha ficado com meninas e tudo. E eu queria achar uma coisa menos pior do que ser gay. Então eu achava que eu era bissexual porque eu já tinha ficado com meninas e eu sentia atração por meninos também. Só que na realidade eu usava isso como um mecanismo para me justificar. Porque eu sabia que eu não gostava de meninas, que eu não sentia atração sexual por meninas. E os meus relacionamentos, eu realmente gostei da pessoa que eu tava, da menina que eu tava. Gostei, sabe? Tipo assim, eu amava de verdade. Mas eu não tinha aquela atração sexual a ponto de, eu vou me casar e tal. Não, não tinha. E não era justo com a pessoa também que eu continuasse com ela. Não era justo pra ela, né? Afinal de contas, são interesses diferentes, né? Não faria muito sentido. Então aqui a gente dá um salto no tempo para 2020. E aí foi a época da pandemia, e eu já falei sobre isso. Foi quando eu realmente estive sozinho de tudo. Eu não morava mais com a minha mãe, eu tava morando sozinho, eu não tava mais namorando, né? Então eu tava sozinho de tudo. E no meio da pandemia, sem nenhum equilíbrio emocional por conta de tudo que estava acontecendo. E foi ali que eu decidi me assumir. Decidi levar pra terapia, decidi trazer isso. E foi, assim, um marco mesmo, assim. Foi sei lá, acabou ali, eu comecei a não ter medo mais de quem eu era. No ano de 2021, foi quando eu já conhecia Lúcio Flávio, né, meu marido, mas foi quando eu conheci o Lúcio pessoalmente, a gente ficou, foi a primeira experiência que eu tive de ficar mesmo, de beijar na boca de um cara e falar, cara, é isso que eu sempre quis. O Lúcio deve ficar muito sem graça, mas assim, eu espero que ele não esteja escutando isso. Mas foi a primeira experiência que eu tive. E sim, eu tive outras experiências depois. Foi a primeira vez ali e foi quando eu me assumi pra minha irmã, foi quando eu me assumi pra alguns amigos, foi quando eu decidi me assumir publicamente, como se eu fosse famoso, né, tipo, publicamente. E foi quando eu mais sofri ali umas retaliações, né, da minha mãe na época. E hoje a minha relação com a minha mãe é maravilhosa, é ótima. A minha relação com meu pai é boa também. Meu pai não toca no assunto, mas tudo bem. E foi quando muitas pessoas da igreja, eu ouvi coisas que não falaram diretamente pra mim, mas chegaram aos meus ouvidos, de pessoas que eu sempre tive contato e tal, que falaram que eu ia pro inferno, e que pessoas que tiveram ódio de mim, e pessoas que até hoje me olham torto quando cruzam comigo na rua. Aconteceu uma situação, eu e o Lúcio estava andando na rua, a gente tinha acabado de sair do treino, acho que era isso, ou a gente estava indo comer alguma coisa, e eu passei assim na rua e aí tinha uma galera assim da igreja, da época da igreja, que eu era da igreja. E aí a mulher apontou, tipo, sabe quando você aponta com a cabeça assim, né, pro fulano que tá chegando? Tipo, olha ali, olha ali. E ela apontou pra mim e eu vi. Ela pensou que eu não tinha visto, mas foi na hora que eu olhei pra ela, ela fez assim pra mim do tipo, ah lá, olha lá, olha lá, olha ele lá. Então assim, eu passei por essas coisas que talvez você tá me ouvindo, tá pensando assim, nossa, mas isso não é nada, isso é pequeno, supera e tal. Gente, eu superei, não é uma coisa que me deixa triste nem nada. Pelo contrário, isso me dá muita raiva. Eu tenho muita raiva disso, eu tenho vontade de brigar, de discutir mesmo, de falar assim, quem você pensa que é, sabe? Você tá lá na igreja, tá lá orando, tá lá fazendo isso e aquilo, usando o nome de Deus e tudo, mas você não consegue olhar pro próximo e ter empatia. O próximo que você considera é só o próximo que pensa igual a você, é só o próximo que crê no que você crê, é só o próximo que não é gay, não é lésbica, não é trans, não é pansexual, enfim, não é da comunidade LGBTQIAPN+, você só se empatiza com quem é igual. Com quem é diferente, você não simpatiza. A minha vontade de discutir é nesse sentido, sabe? Porque mesmo quando eu era da igreja e já estava ali lutando contra o que eu sentia, contra o que eu era, eu não conseguia ter preconceito. Eu nunca consegui ter preconceito. Inclusive, uma vez eu dei uma palestra na igreja sobre ideologia de gênero. E foi muito difícil, porque eu não queria falar que era errado. Porque não é errado. E a única forma que eu soube trazer ali,
Porque eu sabia que muita gente queria ouvir assim, a gente tem que lutar contra isso e derrubar isso e orar para que Deus liberte essas pessoas e não sei o que. Eu sabia que tinha gente que queria ouvir isso. Mas eu falei que a gente como igreja, e esse é um posicionamento que eu tenho até hoje, por isso eu falo que eu nunca ensinei a parte da minha espiritualidade, porque eu concordo com isso até hoje. A gente enquanto igreja, e eu acredito nisso, as pessoas religiosas, elas têm que respeitar a orientação sexual das outras pessoas, o que as outras pessoas são, o que elas deixam de ser, porque não te diz respeito. Se você não aceita, se você não concorda, isso é um problema seu. Mas você tem que respeitar a outra pessoa sim. E, gente, eu não tô falando assim que todas as pessoas são iguais, não. Estão todos no mesmo balaio, não. Não estão. Muita gente, inclusive eu tenho amigos, muita gente da igreja, de todas as igrejas, são preconceituosas sim. E muita gente na igreja não tem o menor preconceito com nada. Porque elas estão mais interessadas em cuidar da própria espiritualidade e da própria vida do que ficar olhando para o que a outra pessoa acha, sente, pensa, sente emocionalmente ou sexualmente. Ela não está interessada em saber disso. Se você está vivendo feliz, se você está feliz com o que você é, com quem você está, ótimo, tá? Ótimo. Por que eu falo da igreja evangélica? Porque eu cresci lá dentro. Eu não é um ataque à igreja evangélica, sabe? Eu cresci lá dentro, tudo que eu aprendi de espiritualidade, sobre Deus, sobre Jesus, foi dentro do ambiente de igreja evangélica. É óbvio que eu ouvi muita asneira, e eu não tô falando nem sobre homossexualidade e coisas, não. Eu tô falando sobre espiritualidade de um modo geral. Eu ouvi muita asneira, eu já acreditei em muita asneira, e muita coisa mudou na minha cabeça. E eu sei que tem muitas pessoas que ainda estão dentro da igreja e sofrem com a identidade delas, porque elas não conseguem aceitar quem elas são. E eu não tô aqui pra falar que você tem que se assumir, eu não tô aqui pra falar que você tem que, de repente, virar e, não, eu sou gay, eu sou LGBT, e eu vou isso. Não tô aqui pra incentivar nada disso, eu acho que cada pessoa tem o seu processo e o seu tempo. E a gente tem que respeitar. Se você se sente bem do jeito que você tá agora, ótimo. Se você não se sente bem e não tem como resolver essa situação agora, mas você consegue suportar um pouco mais, ótimo, continue. Mas busque ajuda. Se você já está buscando ajuda, continue no processo. Tudo é um processo. Mas eu acho que nunca esteja sozinho, né? Assim como eu falei no primeiro episódio sobre buscar ajuda. Se você está passando por algum sentimento ruim, vontade de tirar a própria vida, procure ajuda. Não esteja sozinho. Procure algum psicólogo, algum psiquiatra, uma pessoa de confiança, um amigo. Se você não tem isso dentro de casa, vai atrás, porque é muito importante ter esse cuidado, você ter esse cuidado com você. Mas enfim, não era sobre... eu não queria deixar novamente o episódio triste, mas era pra contar um pouco da minha história, e hoje eu sou extremamente feliz com quem eu sou, tá? Eu não tenho nenhuma vergonha de ser quem eu sou. Eu tenho arrependimento de não ter me assumido logo que eu me entendi como pessoa gay. Eu acho que esse é um arrependimento que eu tenho. Provavelmente eu ia sofrer muito, eu acho que eu ia. Eu sou feliz de ter entendido isso a tempo e de poder hoje, com um pouco mais de maturidade, poder colher esses frutos, sabe? De ter esperado um pouco mais, de ter... sei lá, enfim, acho que o que eu queria dizer é, tudo tem um tempo pra acontecer. Quando isso aconteceu, foi um divisor pra mim, porque eu finalmente pude ser quem eu era, e as pessoas perceberam isso, e a minha felicidade estava um pouco mais latente, que eu tava eu tinha mais facilidade de falar sobre as coisas, sobre os temas, sobre assuntos e tudo, porque eu não tinha medo de esconder quem eu era, eu não precisava catar palavras ali pra não parecer que eu era. O que eu queria dizer era isso. E talvez eu tenha esquecido de alguma coisa e tudo bem, eu não me importo. Eu só queria dizer que não esconda quem você é, sabe? O que você sente. É óbvio que você tem que ter cuidado. A comunidade LGBT é uma comunidade que sofre muito, que é muito perseguida. O Brasil é o país que mais mata LGBT no mundo. Super compreensível
o medo, a preocupação, a fuga, né? Porque dependendo da região que você mora, que você tá, as coisas são mais difíceis, dependendo da família que você cresceu, as coisas são impossíveis, mas, como eu falei no outro episódio, a gente não tá sozinho. Sempre tem alguma comunidade de apoio, alguma rede de apoio, e não deixe de procurar. Não deixe de procurar, tá? Então é isso. Depois eu falo mais alguma coisa nesse sentido. Se você quiser saber um pouco mais, pode me chamar, me perguntar, a gente conversa. Eu espero que, sem pretensão demais, né, da minha parte, eu espero que eu sirva de alguma inspiração para homens gays que estão escondidos dentro das igrejas, com medo de ser quem eles são, com medo de que Deus odeie eles. E Deus nunca vai fazer isso, Deus nunca vai te odiar, Deus nunca vai deixar de te amar. As pessoas que colocaram isso na sua cabeça são as pessoas que dizem seguir a Deus, que colocaram isso na sua cabeça. Mas isso é mentira. Deus te ama, você não vai ser menos amado por causa disso. A gente se vê no próximo episódio. E segue a gente lá no Instagram, apoia a gente na Aurelo. Me segue também no meu Instagram se você quiser. Curte, comenta, compartilha, porque esse é um episódio em vídeo que tá no YouTube. Se orgulhe de quem você é, tá bom? Um beijo e até o próximo episódio. Fui!